Jó, que é o meu livro preferido da Bíblia, tem um trecho que é especial, que muito poucas pessoas se atentam, mas que tem uma lição valorosa. Jó, no seu capítulo 13, o verso 20 até o verso 22, diz assim: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, o meu amigo me defende perante o próprio Deus, como se ele defendesse uma causa que é a sua própria. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos falar sobre oração e intercessão. Toda quinta, aqui no Teu Legal, nós temos um estudo. Por agora, nós estamos fazendo esses estudos em forma de entrevista, ouvindo pessoas que têm uma experiência significativa com Deus e têm um caminhar com Deus. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e, na medida do possível, nós vamos respondendo. E também, toda terça, às 19 horas, você tem um vídeo inédito da série A Bíblia Explicada. Todo o livro de Jonas já está disponível. No livro de Salmo, nós já estamos além do Salmo 20, já tem uma boa quantidade disponível. E semana a semana você tem um capítulo novo. Então, se você lê a Bíblia, tem alguma dificuldade, quer conhecer um pouco mais do que o texto diz, entra lá, acompanhe a série A Bíblia Explicada. A intercessão é um processo muito interessante. Na intercessão, nós nos tornamos a dor do outro, nós assumimos a dor do outro e agimos. Quando nós efetivamente entramos em ação, lutando, chorando, clamando pela dor que nem sentimos, mas que o outro sente. E aí chega ao ponto de doer, inclusive, no intercessor. Para falar sobre intercessão, então, hoje nós recebemos a Anne Hilling, que é a líder de intercessão aqui da igreja. Boa, olá, Anne. Tudo bem? Tudo. Para quem conhece a doutora Anne, como ela ama que seja chamada assim, a Anne é psicóloga, é terapeuta, é a líder do Ministério de Intercessão aqui da igreja, é casada com o Maurício, que já conversou conosco sobre homens e finanças, tem 2 filhos, tem a Lara e o Joaquim. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seu ministério e sobre a sua vida. Quando eu estive conversando com o Maurício, ele já deu mais ou menos uma prévia de como ele se converteu. Que foi, inclusive, através de um trabalho da sua mãe. Uhum. Em parceria com um pastor, mas um trabalho da sua mãe. Como foi a sua conversão? Primeiro eu quero agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra falar com você, pastor Alan. Muito bacana essa tua iniciativa, né, de apresentar os líderes da igreja, apresentar o que cada um de nós fazemos e a forma, né? Porque cada igreja tem uma forma. Então, achei muito bacana a sua iniciativa. A minha conversão, ela foi um processo bem longo. Né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou alguma coisa. Então, eu passei por vários lugares buscando. Né? Então, eu nasci num lar católico, onde eu aprendi a ir à missa, a fazer a comunhão, a rezar para Maria, né? Então esses rituais católicos eram bem fortes na minha casa. Depois disso, né, eu passei a frequentar outras religiões, questões de nova era, sempre buscando conhecer o sobrenatural. Uma noção de espiritualidade. Você tinha uma clara noção de espiritualidade. Sim. Porém, toda essa busca, ela era sempre muito cansativa, ela era sempre muito sacrificial, era algo que
eu sempre me perguntava, né, o que tem além disso? Porque eu sabia que tinha algo muito melhor e muito maior do que aquilo, né? E quando a minha mãe abriu esse grupo de estudos, uma célula na casa dela, e que o pastor veio e começou a ensinar a gente de Gênesis 1, né? Foi uma experiência incrível, porque tudo que eu havia buscado e passado, parece que algumas coisas eu fui reconhecendo que era lixo e jogando fora, e outras eu fui vendo que eram pérolas e que eu precisava reservar, né? Uma das grandes experiências que eu tive antes da minha conversão, e que eu acho que foi muito importante para mim, eu trabalhei na Escola Israelita de Curitiba. E lá eu participei de muitos rituais judaicos com os alunos, porque nós, professores, éramos convidados a participar. Eu dava aula de informática, foi uma experiência incrível. E quando eu fui conhecendo Jesus, eu sabia o que eram aqueles rituais, eu sabia o que eram aquelas experiências, e eu fui me envolvendo, né, com aquelas histórias conforme ele ia contando, e fui entendendo o que Jesus Cristo fez por mim, e que ele não queria mais nenhum sacrifício meu, que ele não queria mais nenhuma busca minha, porque eu já tinha encontrado a ele, e ele é tudo. Então foi uma experiência, foi um processo de conversão mesmo, né? Depois que eu realmente aceitei Jesus, e foi uma situação bem inusitada, inclusive, porque foi num culto de Páscoa, era uma igreja pequena, ela estava cheia, e eu fui a única pessoa que aceitou o apelo. Eu fui de olho fechado, passei pelo corredor de olho fechado, e quando eu abri, eu achei que ia ter um monte de gente ao meu redor. Quando eu abri o olho, só tinha eu, nem o Maurício estava comigo. E eu falei, nossa, será que só eu passei por essa experiência incrível? Porque naquele momento, assim, enquanto o pastor falava do sacrifício de Jesus, né, da morte, da ressurreição, eu me sentia lavada pelo sangue mesmo, eu me sentia envolvida por aquilo. Então foi uma experiência sobrenatural mesmo. Foi algo muito incrível. Você falou das festas judaicas, e não na semana que está indo ao ar, mas na semana que nós estamos gravando, essa semana tem Purim. É festa de Purim. Que é a Esther, né? Festa de Esther, e daquele que não se fala o nome. Exatamente. E aí, ok, você se converteu, se torna uma mocinha crente, começa a ter a sua vida na igreja, uma rotina de oração, de leitura da palavra. Mas como surgiu no seu coração a ideia da intercessão? Também foi algo inusitado, assim. Dentro da igreja, eu passei por diversos ministérios, diversos. Fui líder de mulheres junto com a pastora Fabiola. Trabalhei com as crianças. Trabalhava na cantina, fazia almoços para a igreja. Mas o lugar que eu mais gostei de trabalhar, apesar de todos me trazerem muita alegria, né, era uma reunião de oração de terça-feira à tarde, às 14h, devia ter mais ou menos umas 15 senhorinhas, todas acima de 70 anos, e eu, né? Era um lugar que era interessante, que era uma reunião de oração. Mas a gente sentava numa roda e elas ficavam me contando histórias das experiências que elas tiveram com Deus. Acho que aí também eu já desenvolvia muito essa questão da escuta, né? Eu ainda não era formada em psicologia. E eu adorava escutar aquelas experiências sobrenaturais, de conversão. Uma senhora que tinha orado 20 anos pelo filho, e naquele período que a gente estava ali junto com elas, o filho se converteu depois de 20 anos. Então, foi um período muito precioso estar com elas, né? Elas me ensinaram muito essa coisa do conversar com Deus.
né, de ser uma conversa, uma roda de conversa. Né? Então, foi muito agradável. Todos os outros ministérios me traziam muita alegria. E eu fui passando por vários outros ministérios, mas eu sempre tinha guardado no meu coração aqueles momentos. Né? E eu sempre busquei muito a leitura da palavra. Sempre tive muita curiosidade de ler, de entender, de compreender, de saber o significado. Então, eu acho que isso foi despertando em mim a vontade de interceder. Depois disso, eu conheci o pastor Lobo, que ele estava iniciando o Ministério de Libertação, né? E passamos a ter um grupo de oração na nossa célula. Né? E esse grupo de oração, essa célula que a gente tinha, eu lembro que teve um determinado momento que a gente fez, cada família listou os seus pedidos. Né? E a gente orava toda semana por isso. Né? E aí eu fui aprendendo a orar. Né? E eu te digo assim, que todos os pedidos de todas aquelas famílias foram atendidos. Todos. Alguns demoraram 8 anos, né, 10 anos, mas a gente lembra daquele período, de um período de muito avivamento. Um período onde assim, Deus realmente estava muito presente no nosso meio. Eram reuniões de fogo. De fogo, assim, era muito legal. Então, eu fui entendendo essa questão da oração. Quando o pastor me chamou, você vai ser a líder de intercessão aqui, porque eu vejo em você essa coluna, eu fiquei até um pouco assustada, porque eu sabia que eu era uma mulher que orava. Mas eu nunca tinha me visto como essa coluna. E foi muito legal eu conseguir enxergar isso. No começo eu fiquei um pouco com medo, mas seja forte e corajosa, né? Então, eu falei, não, se Deus está falando isso, eu acho que eu posso conquistar isso, né? Não sou eu que faço, é Ele. E eu falei, eis-me aqui, e aí assumi esse cargo. Mas eu acho que também a intercessão foi algo que foi como um processo na minha vida, desde que eu aprendi a orar, desde que eu me converti com essas senhorinhas. Então, eu posso estar dizendo que essa reunião de oração é coisa de 20 anos atrás. Né? Hoje ela já tem 80, 90, tem outras falecidas. Algumas já estão na glória. Exatamente. E aí... você disse que é líder da equipe de intercessão. Se é líder, tem liderados. Se é equipe, tem outras pessoas. Sim. A IBBR, nós temos nós temos muita visualização no YouTube, mas durante a transmissão, no momento da transmissão ao vivo, tem bastante gente que acompanha. Nossa média assim, de culto são 200, 300, às vezes 400 pessoas acompanhando online as transmissões. Sim. E durante a transmissão ao vivo, está aberto o chat. Então, as pessoas ficam interagindo ali. E a equipe de intercessão atua nessas horas. Como que funciona? Você é líder e eu sei que você conhece o processo. Como funcionam os pedidos de oração que são postados ali? Não apenas nesse horário, mas como que a equipe de intercessão trabalha com os pedidos que vêm online ou pelo Instagram ou pelas fichas de oração? Como funciona a prática da equipe de intercessão com relação aos pedidos de oração que chegam na igreja? Então, a nossa dinâmica é a seguinte, né? Nós temos uma equipe de intercessão que ela fica ligada no YouTube. São 5 intercessores por culto, que quando a pessoa coloca o seu pedido de oração ali, vai girando numa sequência. Né? Então, se eu estou lá, sou a número 1,
né? Quando entra o seu pedido de oração, o primeiro pedido de oração, eu já falo, Alan, estou orando pelo seu pedido. Né? Sou intercessor da IBBR, acho que tem um padrão, tem um textinho padrão lá, sou intercessor da IBBR, estou orando pelo seu pedido. Né? É muito legal porque as pessoas respondem, obrigada, Anne, obrigada. Né? Semana passada você orou por mim, meu pedido foi atendido, então é muito gostoso, porque mesmo não conhecendo, você cria um relacionamento ali com a pessoa. Né? Esse pedido... Né? Tem uma pessoa da equipe desses 5 que fica responsável por anotá-los. Né? Então, eles anotam e esse pedido é distribuído entre os intercessores da IBBR e para o grupo de pastores. Né? Então, você está no grupo, você recebe lá, né, pedidos de oração da quarta-feira, né, pedidos de oração do domingo. A mesma coisa acontece com os pedidos de oração aqui. Na terça-feira, a gente pega esses pedidos, né, que foi do domingo e da quarta anterior, e aí a gente ora por esses pedidos juntos aqui, e depois a gente faz uma fogueira santa, né, porque são pedidos sigilosos, né, são que rola só entre os intercessores. Nós temos um comportamento ético. Um comportamento ético que a gente não pode. Isso é um compromisso que nós temos um com os outros, né? De não ser fofoca gospel, né? Porque para virar fofoca gospel é um palito, né? Então a gente tem esse compromisso e a gente faz isso com muita seriedade. Os pedidos ficam na mão dos intercessores, a gente ora durante a semana por esses pedidos, né? A gente tenha certeza que tem alguém orando pelo teu pedido. Isso você pode ficar tranquilo. E a ideia é exatamente, a ideia da pergunta era exatamente essa, é dar essa tranquilidade para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa abre o coração. Às vezes, em determinadas situações, ela nem pode abrir com a família, porque às vezes ela está pedindo pela família, por um problema que tem na família, né, e ela não quer, às vezes, pedir para a família é criar mais problemas. Exatamente. Né? Então, a ideia era justamente expor que é um campo seguro para abrir o coração. Até uma coisa importante é com relação aos e-mails, né? Porque a gente tem lá o oração@ibbr.com.br. Que está aparecendo aqui embaixo agora. Os pedidos de oração que vêm pelo e-mail, a gente imprime, eles entram para a caixa aqui de oração e eles entram no circuito como os pedidos de oração aqui. Né? Então, a secretária imprime todos, vem para a caixa de oração, na terça-feira eu recolho, distribuo entre os intercessores que estão aqui na reunião de oração. Porque na terça-feira a gente tem uma reunião de oração da liderança e que daí a gente ora por esses pedidos. E aí, como intercessora e como psicóloga, justamente na abertura, eu falei sobre a dor. A dor é algo significativo e bom, porque é a marca de que estamos vivos. Mas qual é a principal dor ou principal dificuldade das pessoas que você nota, pode ser no seu consultório ou como líder de intercessão, qual é a principal dor que você consegue notar hoje na sociedade que interage contigo? Eu vejo assim, que a raiz de todas as dores que eu tenho lidado no consultório ou nos aconselhamentos de intercessão, com os meus intercessores, né? Eu vejo que é muito uma questão relacionada à rejeição. Então, as pessoas ficam ansiosas porque elas precisam atingir um padrão para não serem rejeitadas. As pessoas ficam deprimidas porque elas não alcançam uma forma que elas possam fazer sucesso e serem olhadas. As pessoas se tornam arredias porque elas têm medo de serem rejeitadas. O que nós estamos vivendo como sociedade é uma sociedade de exclusão. E quando Jesus fala, né, amem-se uns aos outros, nós estamos indo na contramão dessa rejeição. Porque quando ele pede para eu te amar, ele pede para eu amar o Alan como ele é. Né? Ele não pede para eu amar o Alan que eu quero que o Alan seja.
E isso é muito complicado hoje, né? Nós fazemos projeções. Você tem filho, eu tenho filho, né? Eu projeto coisas nos meus filhos. Eu gostaria que eles fossem isso, fossem aquilo, fizessem isso, fizessem aquele outro. Né? Mas muitas vezes eles não vão atingir as minhas expectativas. E eles não são obrigados a atingir minhas expectativas, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, como eu também fui, e eles têm um propósito especial só deles para cumprir no reino. E, às vezes, eu quero que eles sejam uma cópia minha. E aí a gente segue um fluxo aí de rejeição das pessoas, né? Cultura do cancelamento, cancela. Né? E aí a gente vai vivendo esse cancelamento aí, e aí isso vai trazendo depressão, tristeza, rejeição, medo. Então, muito do que nós vivemos hoje tem essa raiz na rejeição. E aí, para ser intercessor, você precisa ter uma eventual rotina de oração. Eventual no sentido de que você adequa dentro, né? Abre mão um pouquinho disso, daquilo, mas adequa dentro da sua rotina. Então, tem intercessor que vai ter sua rotina de oração, às vezes, de manhã, outro vai orar madrugada, outro vai começo da tarde, né? A gente vai acertando. Mas como adquirir uma rotina de oração? Uma rotina de oração, às vezes você fica um pouco amarrado, eu vou colocar assim. Uma rotina, às vezes, tem a ver com uma questão de disciplina, de você ser disciplinado. Então, eu já passei por épocas assim, vou acordar todo dia às 6 da manhã para orar. E aí não conseguia orar, aí me sentia culpada. Aí acontecia alguma coisa durante o dia que não saía como eu queria, aí eu achava que Deus estava me castigando porque eu não tinha acordado às 6 horas da manhã. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Eu vou fazer uma pergunta bem direta, né? Que é a pergunta que eu faço para os meus intercessores quando eles falam comigo assim, né? Como que você adquiriu essa rotina de oração? A gente não escolhe, muitas vezes, a hora que a gente vai fazer amor com o nosso marido. Né? Você não escolhe a hora, mas você deseja aquele momento. Você deseja estar naquela hora. A rotina de oração é essa. A rotina ideal de oração é desejar estar com Deus. Desejar ler a palavra. Desejar ler a palavra, porque é através da palavra que o Senhor conta para a gente os segredos do coração dele. Às vezes você fica lá, não estou escutando a voz de Deus, não estou escutando a voz de Deus, não estou escutando a voz de Deus. Mas você não está lendo a palavra, Deus está ali falando um monte de coisa o tempo inteiro. Né? Então, o que eu sempre estimulo é importante você ter, né, você estabelecer para você mesma. Né? Hoje eu vou jantar com meu marido, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer uma surpresa. Mas é importante você entender que você precisa desejar aquele momento. Que aquele momento de estar com o Senhor é um momento onde vai ser legal. Olha, eu já tive momentos assim de oração de serem engraçados. De eu estar lendo a palavra assim, e Deus me responder e eu dar muita risada. E de dizer assim, nossa, como é que eu não percebi isso? Era tão simples. Né? Mas a gente precisa ter o desejo de encontrar com Deus. Assim como a gente tem o desejo de encontrar o marido, o desejo de encontrar o namorado. Né? Tem pessoas que anseiam muito por casar. Deseje o Senhor como você quer o casamento. E com isso você vai se adaptando. Eu já tive momentos da minha rotina de oração, dela ser no estacionamento da faculdade, no intervalo entre uma aula e outra. Já tive momentos de ser 3 da manhã, já tive momentos de ser às 6, já tive momentos de ser na hora do almoço. Né? Mas nunca perdi o desejo de estar com Deus. Então, assim, sabe aquela coisa assim, eu vou arrumar um horário do meu dia para te encontrar porque eu estou morrendo de saudade e eu preciso te ver? É isso que a gente precisa entender da rotina de oração.
E aí, quem tem uma rotina de oração acaba tendo muita comunhão com Deus e conhecendo, às vezes, os planos de Deus para a nossa vida. Mas a gente tem uma personalidade. E eu acho que não tem problema nenhum a gente orar pelos desejos do nosso coração. Uhum. E muitas vezes a gente, e eu acredito, tenho plena convicção disso, de que toda oração que nós fazemos, ela é atendida. Ela é ouvida, mas nem sempre ela é atendida. Né? Então a gente expõe o coração, abre o coração mesmo para Deus. Já para ter intimidade, dizer, eu quero isso, eu desejo isso, meu coração está em conquistar isso ou em fazer isso, tal. Às vezes a gente recebe um não. E estamos em um tempo em que não é uma palavra muito gostosa de se receber. Nunca foi. Mas hoje a gente tem mais, talvez, abertura de demonstrar que não gostou de receber um não. Uhum. Como lidar com o não de Deus? Então, você falou dos desejos do coração. Tem um salmo que diz, né? Que o Senhor ouve os desejos e atende os desejos do nosso coração, né? Eu sempre, quando eu vou interceder por um pedido, né? Eu sempre falo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque é importante, à medida que eu vou recebendo o sim ou o não, ou talvez, ou o silêncio, é importante eu entender o meu processo com Deus nessa história. Né? Eu te digo uma coisa assim, tem muitas orações que eu fiz que eram desejos do meu coração, que eu agradeço muito a Deus Ele não ter me respondido. Porque eu estaria muito longe dos caminhos dele. Né? E existem orações que eu pedi assim, e Ele me deu assim. Né? Mas, às vezes, a gente ora, por exemplo, né, para que alguém seja curado. E, às vezes, Deus recolhe. E a gente, às vezes, entende isso como um não de Deus. Mas, às vezes, não é um não que Deus está dando para você. Às vezes, são circunstâncias que estão acontecendo e que a gente precisa compreender a nossa posição naquela história. Porque, às vezes, quando a gente ora, a gente acha que Deus tem que dizer sim, não, talvez, ficar em silêncio. Gente, essa relação não é assim. Né? Primeiro que quando a gente não ora para Deus atender ou não atender. A gente ora porque a gente tem intimidade de compartilhar aquilo que está me machucando, está doendo, que é bom, que é ruim. Eu acho engraçado porque eu gosto de conversar com Deus e eu falo para Deus assim, falo muitas coisas boas que me aconteceram naquele dia. Né? Eu aprendi nesse tempo a ser muito grata pelas coisas. Eu não era não, viu? Eu era bem reclamona, meu marido pode me dizer. Pode dizer isso de mim. Mas eu aprendi a ser grata. Né? Então, a gente precisa entender que quando a gente ora, sim, a gente pede. Mas, além de pedir, a gente está compartilhando. A gente está compartilhando um pedido, a gente está compartilhando um desejo. Né? E Deus é Deus. Dentro do reino, da terra, do céu, Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. E não o que a gente quer fazer. Talvez o que precisa ser feito é doído para a gente, porque às vezes é nos tirado alguém. Né? Mas às vezes é necessário. A gente às vezes pensa na nossa dor, mas às vezes a gente esquece de pensar, será que se essa pessoa tivesse ficado aqui, como é que seria o prolongamento da vida dela? Como é que se daria essa situação? Mas a nossa dor é tão grande que a gente entende que Deus me disse não. É outra perspectiva. É curioso que você estava falando, eu lembrei do meu pai. Meu pai faleceu já com 93 anos.
E óbvio que se eu pudesse, meu pai estaria até hoje aqui comigo e, e, e eu lembro do meu pai, eu acho que eu lembro do meu pai talvez todos os dias. Acho que eu lembro do meu pai todos os dias. Talvez tenha um ou outro dia que eu não lembre dele, mas eu lembro do meu pai quase todo dia. E eu tive muito bom relacionamento com meu pai, não tem nada que nós não resolvemos. Pelo contrário, uma convivência incrível. Eu tirei meu pai do batistério, inclusive. Foi incrível. Mas ele já com 93 anos, já bastante convalescido, essa é uma coisa que consolou muito meu coração. Que quando Deus recolheu meu pai, eu fiquei pensando, me dói, mas para o meu pai não dói mais. Uhum. Ele não reclamava de dor. Aliás, ele nunca reclamou. Ele dizia assim, não, eu com a minha idade não dói nada. Mas às vezes eu sabia que doía. Uhum. E ele nunca reclamou de dor, mas esse é um consolo muito sério que eu sempre tive, sabe? De saber que para ele não dói mais. Uhum. E o que me dói é simplesmente a saudade de saber que não está mais do meu lado um homem incrível. Uhum. Mas que eu agradeço muito a Deus por esse homem incrível poder ser, eu ter o privilégio de chamá-lo de pai. Isso é muito legal, né? É muito bom, assim, porque não importa quanto tempo você tenha tido com a pessoa, né? Mas é sempre um privilégio você ter tido o contato. Eu entendo você porque meu pai já morreu faz 26 anos. E tem dias ainda que a saudade aperta. E aí eu abri agora um pouquinho do meu coração. Mas tem uma outra pessoa que também me deu uma resposta. Eu fiz a mesma pergunta que a próxima pergunta. A essência era a mesma, mas essa pergunta eu fiz para o meu avô. Meu avô foi pastor quase 50 anos na vida dele. Tinha sido militar antes, depois foi pastor. Faleceu também com avançada idade, teve um ministério significativo. Esses dias no Uber, o rapaz falou que era da Assembleia de Deus, meu avô era pastor da Assembleia. Eu falei do meu avô, ele falou, eu não acredito, é o neto do pastor Macedo, tal. E eu perguntei para o meu avô uma pergunta que ele me deu a resposta bem interessante. E eu não vou falar primeiro para não contaminar a sua. Vamos compartilhar aí, vamos ver se o vô Macedo, se eu compartilho com o vô Macedo. Eu conto depois, então. Mas qual é a coisa mais impressionante que você já viu na caminhada de oração? Ai, eu podia dizer tantas coisas. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência incrível com o time de intercessão que eu estou treinando. Eu já vi mulheres engravidarem, mas eu vou dizer para você que nessa caminhada, a coisa mais incrível que eu vejo é o que Deus faz no meu coração, mudando a mim a cada dia. É isso. Meu avô deu outra resposta. O que ele contou? Agora eu quero saber. Mas na essência é a mesma. Ele falou assim que a coisa mais impressionante é observar a pessoa na hora da morte. Porque existem pessoas, eu lembro que ele usou exatamente esse termo, existem pessoas que são como passarinho. Dá um último pio e descansa. E existem pessoas que vão gritando como um porco. O porco, na hora que está indo para ser morto, né, ele vai gritando e tal. E as pessoas vão gritando e dizendo, não me levem, não me arrastem, eu não quero ir. E ele falou que isso ele via, e aí quando ele conhecia a pessoa e sabia que ela tinha uma rotina com Deus, ele sempre disse isso. Eu nunca vi alguém que tinha uma rotina com Deus morrer como se não fosse um passarinho. Olha que legal. E foi muito curioso que no dia que meu avô faleceu, na hora que meu avô faleceu, eu estava indo para Maringá. Ele morava em Maringá, eu estava indo para Maringá. Então eu cheguei em casa, fazia uns 5, 10 minutos que ele tinha falecido. A minha mãe ainda estava segurando o queixo dele, para a boca não ficar aberta, e as minhas tias estavam terminando de cantar os hinos que elas tinham selecionado ali. Porque na hora que ele faleceu, elas estavam cantando o hino
E ele foi respirandinho, respirandinho, cada vez menos, e faleceu assim. É. Né? E foi o mesmo modo que o pai faleceu e que minha avó, a esposa do meu avô, também faleceu. Os três faleceram da mesma maneira, com hinos, e a respiração foi baixando, baixando, e eles foram assim. Eu vejo assim, né? Deus transforma a vida da gente, não tem a cada dia, né? E eu acho que aquilo que a gente... Eu sempre, quando eu vou pregar, eu falo assim, né? Que Deus tem 2 grandes sonhos para a gente. O primeiro é a salvação, né? É o primeiro sonho de Deus. Então, mais do que você ser um juiz, mais do que você ser um missionário, mais do que você ser um pastor, mais do que você pregar a palavra, Deus quer que você seja salvo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu falo é que Deus quer que a gente cresça à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E eu acho que é impossível você crescer à estatura do varão perfeito, que é Cristo, sem orar e sem ler a palavra. E aí o processo de intercessão é quando nós oramos pela causa do outro. Por que eu devo, nessa vida corrida, nessa vida cheia de problemas, nessa vida atropelada, em que a gente não tem paz e não tem mais horário de trabalho, por que eu devo me preocupar com o problema do outro, se eu já tenho tantos para mim? O que eu ganho me preocupando com o problema do outro? Simplesmente porque Jesus pediu para eu te amar. Se eu te amo, eu vou orar por você, eu vou desejar teu bem, eu vou te ajudar a você prosperar, né? Eu vou querer o melhor dessa terra para você. E assim a gente vai vivendo. Ah, Anne, mas as pessoas não pensam assim, nem todo mundo deseja o bem para você, nem todo mundo quer o bem. Eu quero que todo mundo seja salvo. Eu quero que todo mundo seja liberto, eu quero que todo mundo seja curado, eu quero... Então, eu acho que eu vou fazer isso. E a gente precisa entender, porque Jesus fazia isso. Fazia não. Jesus faz isso pela gente no céu. Não é isso que diz que ele está intercedendo por nós? Como sumo sacerdote, ele intercede por nós até hoje. Até hoje, né? Então, se ele ainda faz por mim, por que eu não posso fazer pelo meu irmão? Pelo meu irmão que não sabe orar, pelo meu irmão que conhece menos da palavra do que eu, pelo meu irmão que às vezes está envolvido lá com drogas, com questões. Por que eu não posso orar por ele? Eu acho que é um ato de amor. E se alguém que está nos assistindo foi tocado e deseja ser um intercessor, não precisa nem necessariamente ser intercessor aqui da IBBR. Pertence a uma outra igreja, quer ser intercessor lá na sua outra igreja. O que uma pessoa precisa ter para ser intercessor? Precisa fazer faculdade de psicologia? O que precisa? Eu vou falar assim... Eu estou falando muito da minha experiência, né? Eu acho que é a intenção, né? A ideia é exatamente essa. Eu acho que a gente tem que ter um coração arrependido. É o que eu peço a Deus todos os dias. Não é nenhum coração humilde, mas é um coração arrependido. Né? É saber assim que eu sou extremamente limitada. É entender que eu tenho conhecimento, eu estudei, eu estudo muito, eu adoro estudar, mas que não importa o que eu faça, quando eu chego diante de você, né, tem um cara que tem um monte de coisas legais, importantes, para eu aprender também. Então, se eu não tiver esse coração arrependido no sentido assim de eu não sei tudo, eu não domino todas as coisas, eu não sou o rei da cocada preta, né? A gente acaba se tornando uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sincera e muito mais aberta ao outro, né? E aí talvez essa minha próxima pergunta não seja tanto para a intercessora,
mas para a psicóloga, olhando para os intercessores. A gente, quando se dispõe a cuidar do outro, quando se dispõe a cuidar da dor do outro, pode criar uma coisa chamada dependência emocional. Que cuidado o intercessor tem que ter, né? Eu quero saber assim, sobre os limites da intercessão, que cuidado que nós temos que ter para que a pessoa pela qual nós intercedemos não se torne um dependente emocional. Né? E talvez o pessoal não saiba exatamente o que é uma dependência emocional. Você pode esclarecer isso para a gente? Então, a dependência emocional é algo que, nos dias de hoje, é muito, muito fácil ser criada. Primeiro porque tem um monte de gente que sabe um monte de coisa. Né? Tem um monte de gente que fala, faz isso, faz aquilo. Tem um monte de gente. A segunda coisa tem um monte de gente que não quer assumir a responsabilidade pela sua vida. Né? Pelas suas escolhas, pelas suas intenções. Então, quando existe esse casamento do que sabe tudo com o cara que não quer assumir a responsabilidade, é uma chave para a dependência emocional acontecer. E isso a gente, como intercessor, precisa estar muito esperto. Como psicólogo também, né? E como pessoa também. Por quê? Porque a gente, o intuito é sempre fazer com que essa pessoa desenvolva o seu relacionamento com Deus, com que essa pessoa banque as suas escolhas, né? E assuma a responsabilidade pelas coisas certas e pelas coisas erradas. Pelas coisas certas é muito fácil, né? Agora, pelas coisas erradas, dizer, não foi bacana, me perdoe, né? Falei mal, isso e aquilo. Mas conforme a gente vai se tornando uma pessoa mais madura, a gente precisa ir entendendo que a gente precisa fazer isso e precisa ensinar o outro a fazer isso, a assumir as responsabilidades pela vida dele. Eu já tive situações, né, que eu tive que falar para a pessoa, olha, eu não vou mais orar por você. Por quê? Porque você não quer cuidar de mim? Daí eu falei, não, vamos lá. Olha, a gente orou sobre isso, e aí, olha o que aconteceu. Você esperou a gente orar? Ou você foi tomando as suas decisões, as suas escolhas? Agora, se isso aconteceu, você não pode culpar a Deus ou a mim que não orei direito. Você precisa compreender a tua escolha, o que você fez. Então, isso é uma situação um pouco que a gente precisa estar muito atento, porque o que não falta no mundo são problemas e pessoas que precisam de orientação. Né? E aí, talvez a pessoa esteja pensando assim, a Anne é bem casada com o Maurício, já assistiu a entrevista do Maurício, ele falou que está bem em finanças, que agora a coisa está mais tranquila, ele sabe lidar bem com dinheiro, a Anne é uma pessoa que ora, tem clientes e pacientes saindo pelo ladrão no consultório, a vida deles está super bem, os filhos estão bem e tal. Intercessor passa por problema, passa por desafio? Muito. Bom seria se fosse não, né? Muitos no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? As aflições, gente, são para todo mundo, né? A gente se depara com... Né? Eu peguei Covid, fiquei super mal. Né? A minha mãe teve muito problema de saúde. Então, a gente não está isento das circunstâncias que acontecem no mundo. Por quê? Porque a gente vive no mundo. Né? Eu não vivo acima da pandemia. Eu estou aqui no meio, então eu vivo a pandemia. É isso que a gente precisa entender. Agora, como que eu vou lidar com tudo isso? Eu posso escolher em passar por tudo isso com Cristo ou sozinha. Né? Pedindo opinião para Ele, conversando com Ele, aí vamos para a direita, vamos para a esquerda, e agora, que faremos, não faremos, quer que eu sente, quer que eu espere. Mas é uma escolha.
eu já tive várias situações que eu me adiantei ou que eu me atrasei, né? Certo, errado, não sei. Isso serviu para construir o meu caráter hoje, né? Posso te dizer que foram perrengues e são perrengues que a gente passa? Sim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho esse versículo guardado aqui, ó, né? Porque não importa o que eu estou passando, eu falo assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu vou ficar mais parecida com Jesus? Né? Então... E qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Eu amo o livro de Josué. Amo Josué. Acho que por isso que eu oro e faço tanta batalha espiritual. Porque eu acho lindo ver, né, aquele homem, né, liderando aquele povo, fazendo com que o povo avance, ensinando aquele povo, agora vamos adorar, agora vamos dar 7 voltas, agora vamos tira o pecado daí, vamos jogar fora. Eu acho lindo esse livro. E é um livro assim que eu leio repetidamente. É um livro que eu leio quase todo começo de ano. É o livro que eu inauguro com meus intercessores. Porque eu acho que é um livro muito rico daquilo que Deus quer fazer na vida da gente, né? Depois da conversão, a gente tem uma terra para conquistar. Né? Então, eu fico muito envolvida por esse livro. Eu leio bastante ele. E acho Josué o máximo. E aí, estar orando, estar em oração é quando nós nos aproximamos de Deus. E nos aproximamos de Jesus. Mas tem um jeito de se aproximar da história de Jesus, que é indo a Israel. Você já foi a Israel? Fui uma vez e, gente, eu sinto o cheiro daquela terra ainda. Pois é, conta pra gente como foi a sua viagem para Israel. Qual é, assim, do ponto de vista da sensação, de como isso fomenta a fé, se é que fomenta a fé. Do ponto de vista de uma mulher de oração, o que é viajar para Israel? Foi uma experiência incrível. Eu tive uma experiência lá com o Espírito Santo que foi demais. Foi assim algo... Posso contar? Pode demorar até um pouquinho, mas foi uma experiência muito legal. Foi lá pelo 10º dia que a gente estava lá, que a gente chegou em Jerusalém. A gente foi visitar o tanque de Betesda e tem uma igreja onde a acústica é perfeita. Né? E as pessoas, os grupos entram nessa igreja e elas cantam, porque a acústica é perfeita e realmente dá para você escutar de fora eles cantando. E tinha um grupo cantando. E eles cantavam numa língua que eu nunca tinha escutado. Nunca tinha escutado. E eu olhava para eles assim, só que eu entendia o que eles estavam cantando. E eu falava assim, isso não é possível, Jesus. Aí ele falava assim, não, você está entendendo o que eles estão cantando, porque eu estou contando para você. E eu falava, sério que eu estou entendendo? Eu ainda fui batendo um papo assim, né? Aí ele falou assim, agora eu quero que você vá conversar com o pastor que está ali, depois que eles terminaram de cantar, né? E aí eu fui perguntar, né? Falei, olha, vocês cantaram isso, isso, isso? Ele, cantamos, né? Era um hino que eu nunca tinha escutado. E aí eu perguntei, de onde vocês são? E aí eles falaram assim, nós somos de Bandung, da Indonésia. E meu pai é de Bandung, da Indonésia. É mesmo? Então foi uma experiência muito tocante para mim. Né? Que foi algo que Deus falou assim, olha, tudo que você está aí. Você só precisa se desenvolver e deixar com que eu haja. E foi uma experiência muito tremenda estar em Israel. Essa questão de eu sentir o cheiro ainda, eu sinto mesmo. Tem momentos que eu tenho saudade, sinto o cheiro daquele lugar, sinto o gosto do suco de romã que eu tomava todo dia. Né? Então, foi uma experiência muito legal. Eu tenho uma sequência de fotos que, aonde eu fui, eu pisei a planta dos meus pés.
Então, eu tenho uma sequência de fotos só dos meus pés, assim, no Mar da Galileia, no Mar Morto, na Via Crucis, tenho só meu pé em vários lugares, assim. Mas foi uma experiência muito tremenda. É um lugar onde a minha fé foi muito calcada. Também foi uma experiência bem incrível, porque a minha mãe tinha acabado de sair de um processo, ela tinha ficado 3 meses numa UTI, ela tinha reaprendido a andar, reaprendido a falar, reaprendido a comer, e eu pude levá-la para Israel, então eu estava com ela. Então, tiveram muitas coisas nessa viagem que foram... foi como assim, sabe? Você trouxe tua mãe, você veio do teu pai e você está na terra do teu pai. Sabe? E aqui você vai aprender muitas coisas. Então, foi uma experiência muito legal, muito incrível. Eu acho que todo mundo tem que passar pelo menos por essa experiência pelo menos uma vez na vida. E o nosso videozinho agora vai ter um corte, porque eu vou mostrar o que é o suco de romã que você falou. Eu vou colocar agora o videozinho, porque aqui a gente não tem o costume de tomar suco de romã. E nem tem aquele espremedor. Eu queria muito aquele espremedor, pelo menos. E é um grãozinho tão pequenininho, tem uma gotinha de suco ali, mas eles botam a fruta inteira, né? E tiram... E que suco, né? É muito bom. Então, para você já que a gente não pode levar todo mundo para Israel, pelo menos você vai poder ver como é um suco de romã retirado diretamente. Normalmente é o árabe que vende, mas vamos ver como é um suco de romã direto da fruta agora. Como última pergunta, eu sempre faço a mesma e ela nunca se repete e na maioria das vezes é a melhor pergunta de todas. Que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Ai, Alan, que difícil isso, né? Você sabe que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? O que você poderia me perguntar que você não me perguntou? Mas eu acredito que talvez você possa me perguntar sobre... Ai, não sei, Alan. Sério mesmo. Pode ser sobre algo pessoal, pode ser sobre seu ministério, sobre à vontade. Você não me perguntou, que eu acho que isso também foi uma experiência sobrenatural. Eu acho que você pode me perguntar por que eu escolhi psicologia. E por que você escolheu psicologia? Porque como foi uma experiência... Você já tinha outra faculdade, já tinha uma carreira. Sim. Né? Você era da área de informática, da área de TI. Isso. Por que você escolheu psicologia? Foi uma experiência muito tremenda também, que foi uma experiência sobrenatural. Né? Até demorei um pouco para pensar, porque pensei assim, será que é algo que precisaria ser compartilhado? Mas eu acho que é uma experiência legal de ser compartilhada. Eu era da área de TI e parei porque eu fui ter meus filhos, né? Então, quando a Lara tinha, acho que um ano, eu parei de trabalhar. E quando ela estava com 6 anos, eu voltei com o desejo de voltar a trabalhar, né? Interessante que, para quem viu a entrevista do Maurício, né, esse tempo que eu fiquei sem trabalhar foi o momento que a gente teve as nossas maiores dificuldades financeiras e nunca Deus disse, volte a trabalhar. Né? Eu acho que a gente tinha que passar pelo processo que a gente passou mesmo. Só que daí Deus trouxe de volta esse desejo. Só que eu falava assim, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalhava. E o Senhor falava, não, você não vai mais trabalhar nunca mais com o que você trabalhava. Tá, mas o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui fazer bolo, aí eu fui vender roupa, porque eu achava que eu ia passar por vender bijuteria. Mascate. O velho mascate. Exatamente. Achei que ia ficar fazendo. E um dia eu estava no Ministério de Mulheres, que a gente participava, e o Senhor falou assim, eu quero que você ouça as pessoas. E na hora eu não entendi. E aí eu fui orando e entendi que era psicologia, né? E aí eu falei, mas eu quero
3 confirmações. 3 confirmações. Mulher de oração, né? Sabe aquelas coisas? Peça prova para Deus. Eu falei, tá bom, então quero 3 confirmações. De pessoas diferentes. Aí veio uma irmãzinha da igreja e falou, nossa, você ouve a gente tão bem, né? Você deveria fazer psicologia. Check. Né? Aí a segunda pessoa, veio uma segunda pessoa, que é uma amiga minha, que não é cristã, nada. E ela falou assim, nossa, eu sonhei com você, sonhei que você tinha mudado de profissão, que você era psicóloga. Eu falei, check. Aí eu falei, Jesus, agora eu vou te dar uma tarefa bem difícil. Eu quero que um pastor me confirme a terceira vez, né? Porque quero que um pastor venha e me diga, você vai, Deus me disse que é para você ser psicóloga. E passou um tempo e nenhum pastor vinha me dizer. E teve um dia que o pastor Lobo e a pastora Fabiola foram almoçar na minha casa. E o pastor Lobo saiu e ele voltou. E tocou a campainha, eu abri a porta. Ele falou assim, eu esqueci de falar uma coisa. Que Deus me disse que você vai ser psicóloga. Aí eu falei, Jesus... E aí eu passei por todo o processo, fui fazer vestibular, né? Então, eu e o pastor Lobo, a gente tem essa conexão espiritual mesmo, né? Eu tenho muita alegria de trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa que realmente foi o crivo de Jesus para dizer, vai lá e faz, entendeu? Então, quando ele me chamou para o Ministério de Intercessão, eu falei assim, eu vou dizer sim, porque... esse homem sabe o que diz. Tá vendo como a última pergunta é sempre surpreendente? Sempre tem vindo ótimas últimas perguntas. Mas para encerrar, a gente sempre encerra com um convidado orando. A gente pode encerrar da mesma maneira? Lógico. Já que falamos tanto de oração, então agora você ora por mim, mas principalmente pelo pessoal que nos assiste. Pode por deixar. favor. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus tão tremendo. O Senhor usa de todas as ferramentas, Senhor, que estão dispostas nesse mundo para que a Tua obra seja feita, para que o Teu amor seja propagado, Senhor. Eu quero Te agradecer muito pela vida do Alan, da Dani, do Dani, Senhor. Obrigada pela vida dos teus filhos, obrigada por essa iniciativa que o Alan teve de estarmos aqui conversando numa conversa tão descontraída, mas para falar da grandiosidade do teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Continua, Senhor, fazendo com que o teu filho desempenhe, Pai, e frutifique, Pai, a 30, a 60 e a 100. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar as mãos do teu filho. Que tudo que ele tocar prospere, Pai, porque não é ele que está tocando, mas é o Senhor, Pai. E eu quero abençoar todas as pessoas, Pai, que assistirem esse vídeo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa levar a cada uma, Pai, a um lugar de intimidade contigo. Que elas possam ansiar e desejar no coração delas um encontro especial todos os dias contigo, Senhor. Eu quero declarar aqui, Senhor, que cada uma que ouvir vai ser tocada pelo teu Santo Espírito. Aquelas, Pai, que não te conhecem, que não conhecem Jesus, vão ser tocadas pelo teu Espírito, Pai, e vão ser levadas à salvação, Senhor. Aquelas que já te conhecem vão crescer, vão amadurecer à estatura do varão perfeito que é Cristo, Senhor. Pai, que o Senhor derrame unidade sobre as nossas vidas, que nós possamos ser um como o Pai, como Jesus e o Senhor foram um, Pai. Que nós possamos aprender, Pai, a sermos um, Pai, e andarmos em unidade, Pai, para que o teu reino avance, para que o teu nome seja propagado e louvado aos 4 cantos da terra, Senhor. Que o Senhor venha nos resgatar e nos buscar, Senhor, porque nós
ansiamos por esse dia. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Anne, muito obrigado. A ideia de compartilhar a vida, da gente abrir o coração e compartilhar a vida, ainda mais com a líder de intercessão, eu acho que é uma marca bem interessante, porque quem nos assiste pode saber que a gente enfrenta desafios, que a gente é gente e que vai encontrar pessoas para quem elas podem abrir o coração com segurança. Né? Amém. O Maurício, por exemplo, estava dizendo assim, as turmas de finanças, nós fazemos 3, 4 turmas, mas turmas pequenas, para que as pessoas possam abrir o coração e abrir, no caso, a sua vida financeira. E com a intercessão também não é diferente. Tem gente que tem mais dificuldade de falar de finanças do que seus outros problemas. Mas eu queria agradecer a você, uma amiga que eu posso chamar de você, mas lhe agradecer pela oportunidade de você poder abrir da sua vida para edificar. Eu fui muito edificado hoje, aprendi umas curiosidades, mas fui edificado com o seu testemunho. Eu queria lhe agradecer e tenho certeza que o pessoal também que nos acompanha também foi edificado com isso. Mas se você acompanha e você tem um pedido de oração, a mulher da oração é a Anne. Oração. Então você pode colocar aqui nos comentários, eu vou encaminhar. Se você está assistindo pela IBBR, você pode colocar nos comentários que já chega na mão da Anne. Mas se você está assistindo pelo Teu Legal, coloca ali também que eu encaminho para o pessoal da intercessão aqui na IBBR. O seu pedido não passa desapercebido. Muito obrigado pela oportunidade de lhe conhecer um pouquinho mais e de você compartilhar com a gente. Amém, muito obrigada, foi muito legal. Posso deixar uma frase À para as vontade. pessoas pensarem? No último domingo eu fui muito impactada por uma frase que o pastor falou, que o pastor Lobo falou no nosso culto de domingo à noite, que ele falou assim: nós não somos uma igreja de perfeitos, nós somos uma igreja de arrependidos. Uma igreja de arrependidos, se você tem um coração arrependido, você tem um terreno fértil para que Deus possa trabalhar. Então, eu queria deixar hashtag fica a dica. E assim nós encerramos. Se você gostou dessa mensagem, gostou dessa conversa, tem gostado das outras conversas aqui do canal, encaminha para o seu amigo, encaminha para sua mãe, para seu pai, para o pessoal, para o seu filho, né? E assim a gente vai atingindo mais pessoas. Por enquanto, a gente segue aqui orando pela sua vida e agradecendo você ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau. Amém.